Boa noite. No Perfil e Opinião de hoje, nós vamos conversar com o jornalista Nelson Breve, que dirige e preside a empresa Brasil de Comunicação, EBC, que reúne a TV Brasil, a Agência Brasil e 8 emissoras de rádio, entre outros veículos de comunicação. Boa noite, Nelson. Boa noite. É um prazer enorme ter você aqui na Bahia e nosso programa também. O prazer é todo meu. Aliás, você vem à Bahia, inclusive, né, por uma situação também inusitada, representando a ministra e tal. Conte pra gente um pouco, né, que devemos a sua presença aqui. A ministra Helena Chagas, né, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, pediu para que eu viesse representá-la num evento em que está se comemorando aqui 200 anos de fundação da primeira revista, né? E eu não sabia, né, para minha surpresa, as coisas boas, né, sempre e duradouras, começam na Bahia. Então a primeira revista surgiu aqui, a revista As Variedades, que eu presumo que a gente chamar a revista de Variedades deve vir da época que se fundou essa revista. Pois é. Bem, vamos falar um pouquinho, né, a respeito da EBC, e eu acho que vale a pena que a gente trace um breve histórico dela, porque na época, inclusive, você estava no governo, né, e essa transição da Radiobras, EBC e tal, para que a gente possa entender exatamente o que é essa empresa, seus desdobramentos, né, e como é que ela vem funcionando hoje. A EBC ela foi criada como resultado do Fórum da TV Pública. A sociedade, né, criou, né, o FNDC, o Fórum Nacional da Comunicação Pública e outras entidades da sociedade civil. Eles fizeram uma grande mobilização para que a Constituição brasileira fosse regulamentada, porque na Constituição se previu para a radiodifusão que tivesse uma complementariedade entre os sistemas privado, público e estatal de comunicação. E nós temos empresas privadas, a nossa tradição foi da criação de empresas privadas para a radiodifusão, e que é um serviço público, né? A gente tem que lembrar sempre, e também as empresas estatais. As empresas públicas com caráter público, com participação da sociedade no acompanhamento, né, dos seus conteúdos, para que eles efetivamente sejam formadores da cidadania, pluripartidários, né, imparciais, não discriminatórios. Então, esse tipo de comunicação estava previsto na Constituição, mas não havia sido implementado ainda um modelo nacional de comunicação pública. E naquele momento, né, foi na transição do governo, do primeiro para o segundo mandato do governo Lula, o presidente Lula decidiu levar adiante, era uma demanda que vinha sendo tocada internamente no governo pelo ministro Gilberto Gil da Cultura, e que depois, com a chegada do ministro Franklin Martins para a Secretaria de Comunicação Social, que foi alçada à categoria de ministério, essas duas forças é que acabaram levando à criação da empresa Brasil de Comunicação. Eu trabalhava com o ministro Franklin Martins, era secretário de imprensa da Presidência da República, e acompanhei o surgimento, né, da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que veio suceder a antiga Radiobras, que era uma empresa estatal de comunicação, junto e tendo também como meios de comunicação do governo federal a TVE da Bahia, a TVE do Maranhão e as rádios MEC, que eram um sistema público que existia, mas regional, restrito ao Rio de Janeiro e ao Maranhão, e que eram administrados pela Associação Roquete Pinto, que foi sucessora da Fundação Roquete Pinto, né, Roquete Pinto, que foi criou a primeira rádio pública, né, a primeira emissora pública, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que depois se transformou na Rádio MEC, que é hoje, historicamente. E aquele foi um processo assim, que foi muito importante, né? O primeiro fórum da TV pública, surgiu Carta de Brasília, depois foi criado esse grupo no âmbito da presidência para construir, né, como é que seriam as diretrizes e os princípios. Foi editada uma medida provisória que depois se transformou em lei. Então, nós estamos, né, há 4 anos, um pouco mais de 4 anos, da fundação dessa empresa, que é a primeira empresa de âmbito nacional
que ficou sendo responsável por formar uma rede de parcerias com as TVs públicas estaduais, formando a rede nacional de televisão pública. E que avaliação, né, o senhor faz depois desses 4 anos? Nós podemos dizer assim que ainda está engatinhando, né, em se tratando, por exemplo, né, de uma rede com essa dimensão na realidade. Mas que avaliação em relação à própria missão, né, da EBC? Os primeiros 4 anos foram 4 anos de muita luta para você, primeiro, fixar uma ideia nova, né, na sociedade, principalmente entre os formadores de opinião, num primeiro momento, que não entendiam ainda a importância de ter um meio de comunicação pública, confundia-se ainda com o meio de comunicação estatal, então foi um momento de muita disputa política para que fosse aceita essa nova modalidade de comunicação, respeitando a Constituição. E também de muito investimento. Por quê? Porque era necessário você sair de uma estrutura totalmente sucateada, com equipamentos de 20, 30 anos, que precisavam ser rapidamente modernizados para que já estivesse... Eu lembro que é o seguinte, a TV Brasil, ela foi criada justamente no primeiro dia que foi ao ar a nova programação, já como TV Brasil, foi o dia da primeira transmissão de TV digital no Brasil, que foi o dia 2 de dezembro de 2007. Então, ela foi criada junto com a TV digital e já com a missão de continuar transmitindo, né, no sistema analógico, para ampliar o seu público, sua audiência, mas já tendo que transmitir também, já começar a vencer os primeiros desafios da transmissão de radiodifusão digital. E isso esses 4 primeiros anos foram anos de muitos investimentos para que a gente conseguisse completar o processo de digitalização. Ainda não conseguimos, está faltando um tiquinho ainda para a gente completar. Acredito que nos próximos meses a gente consiga fechar o ciclo de ter todo o nosso processo, desde a captação até a transmissão, todo ele feito pelo processo digital. Então, eu diria que foram anos de se firmar essa ideia, quer dizer, um debate político, né, de que a comunicação pública é necessária para a sociedade e também de fazer todo o processo de estruturação e modernização, né, da sua infraestrutura de produção. Então, quer dizer então que em 2016, certamente, nós vamos ter, né, a televisão completamente digitalizada. Bom, assim espero. Eu espero que a gente tenha antes disso ainda. 2016 é o prazo final, né? Do que a gente chama do apagão analógico, né, dezembro de 2016. Nós vamos trabalhar duro para isso. Sabemos que o operador nacional da rede pública digital é um projeto muito importante para que a gente consiga cumprir esse cronograma. Nós temos um projeto, né, piloto que está sendo discutido internamente ainda dentro do governo. Eu acredito que nas próximas semanas a gente consiga ter uma decisão em relação a esse piloto para que a gente possa implementar e a partir daí de a gente fazer uma avaliação de que esse projeto está bem acabado, a gente possa fazer uma licitação para que a implementação dele seja feita em nível nacional. A previsão é de ele chegar a 273 municípios, né, aqueles que possuem mais de 50 mil habitantes. Então, e nós acreditamos que a gente tem condições de fazer isso até o final, né. Vai ser difícil, né, a gente chegar para municípios menores, porque aí, né, aí nós vamos contar com os nossos parceiros para ver se a gente consegue ir mais adiante. Mas, num primeiro momento, seria alcançar cerca de 60%, 60 e poucos por cento da população, chegando a esses 273 municípios. Bem, vencidos esses desafios também desses primeiros 4 anos e tal, quais são os novos desafios, além deste que nós acabamos de falar também? Bom, nós ainda estamos num processo de convergência de mídias. Então, acho que esse é o grande desafio de todo mundo que está na área de comunicação hoje. Como a gente atravessar esse momento
né? Eu brinco algumas vezes dizendo que às vezes eu me sinto como se fosse um marinheiro da caravela do Cristóvão Colombo no meio do Oceano Atlântico, né? sem saber direito onde a gente vai chegar com esse processo de digitalização e convergência das mídias, né? Se você me perguntasse poucos anos atrás sobre o futuro da imprensa escrita, por exemplo, eu diria assim, olha, eu acho que os jornais não vão acabar nunca, porque esse modelo aqui é um modelo que, né, você organizar todas as informações, é um modelo que é soberano e sempre as pessoas, né, ninguém vai querer ficar sentado, elas querem ter alguma coisa para elas carregarem, para que, né, que seja leve, fácil de você, inclusive, jogar fora, se for o caso. Quando surgiram os tablets, eu disse o seguinte, olha, a imprensa impressa está com os dias contados. Porque cada dia mais você vai ter algo mais leve, mais portátil, em que você vai ter mais bonito de ver, mais fácil, né, de acessar, mais informações e de você mesmo montar o tipo de comunicação que você quer ver e ela todo integrado, vídeo, áudio, fotos, texto, aquilo que você quiser e inclusive com o padrão gráfico que você quiser, não imposto, né, por uma publicação. Então, portanto, quando surgiram os tablets, eu disse, bom, agora realmente eu acho que vai acabar. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, o processo de convergência das mídias. E nós estamos pensando nisso, foi por isso que, quando nós assumimos, nós estabelecemos que a diretoria geral da empresa ela ia cuidar de todas as áreas de empacotamento e distribuição, né, dos nossos conteúdos, porque é ali que se dá o processo de convergência das mídias, seja rádio, seja televisão, seja os nossos conteúdos que a gente distribui pela internet. Então, esse é o grande momento onde a tecnologia da informação e da comunicação, a engenharia, né, e o processo operacional precisa estar bem afinado, né, porque ali nós temos pessoas que o século XX está convivendo com o século XXI. E às vezes esse choque de culturas ele precisa ser muito bem gerenciado para que cada vez mais a gente consiga avançar para o futuro, mas sem perder o conhecimento que a gente tinha no passado. E quando a gente fala da tecnologia de informação, a gente sabe que muda numa rapidez assim, incrível, né? E aí eu fico pensando, né, em se tratando da empresa Brasil de Comunicação e estando ligada diretamente em relação ao seu orçamento e tudo isso, né, ao governo, os entraves também que podem existir em relação até adquirir essa própria tecnologia, visto que há necessidade, por exemplo, acredito eu, de licitação e outros processos assim ligados ao governo. Temos muitas dificuldades em relação a isso. Nós temos uma missão pública, mas nós somos uma empresa estatal e, pior ainda, uma empresa estatal dependente do Tesouro Nacional. Então, como uma empresa estatal dependente do Tesouro Nacional, nós nos submetemos a certas regras, né? Nós, no ano passado, fomos afetados por um corte orçamentário da ordem de 50 milhões de reais, que atrapalhou muito o nosso cronograma de investimentos. Então, esse ano, a gente já começou de um patamar mais baixo, mas pelo menos a gente não conseguiu não perder mais recursos. Então, e agora estamos reivindicando, né, mais para que a gente possa correr atrás para compensar esse atraso no nosso cronograma de investimentos. Então, isso são as desvantagens de você estar, né, no modelo estatal. A dificuldade de licitação também. A licitação ela é um processo importante, a concorrência pública, nós temos que sempre alinhar a qualidade com o preço, né, que a gente chama da melhor relação custo-benefício, né? Portanto, e é muito, assim, é possível fazer isso nos processos licitatórios, há margem para se fazer isso, mas não é um processo fácil. Muitas vezes acaba-se conseguindo o melhor preço, mas não a melhor entrega. Aí você sempre tem dificuldades, às vezes, de não conseguir implementar no tempo que você precisa, porque a empresa que venceu não era a melhor, mesmo o equipamento sendo bom, ela não conseguiu montar de acordo, e você está
você precisa exigir a qualidade, então há atrasos nesse processo. Ou obras que precisam ser realizadas, né, para você colocar equipamentos em determinados lugares que acabam atrasando em função de processos licitatórios que não foram muito bem sucedidos. Então, isso é uma dificuldade. Nós vamos ter que conviver com isso. O ideal seria que fôssemos uma empresa não dependente do Tesouro Nacional. E nós também estamos procurando alavancar a área de captação nossa e também conversar com o setor das empresas de telecomunicações, porque nós temos uma contribuição que foi criada para o fomento da comunicação pública e que está sendo questionada judicialmente e o setor de telecomunicações tem depositado em juízo o valor dessa contribuição. E, né, são recursos, né, vultosos. De qualquer forma, nós acreditamos que vamos ganhar a ação e estamos negociando com o setor para que a gente consiga, até pela via da negociação, ter acesso mais rápido a esses recursos. Quando o senhor fala em captação, vamos explicar melhor assim, para as pessoas como é que essa captação pode se dar também, além do recurso que vem do próprio Tesouro Nacional. Nós tivemos na nossa lei, e agora, inclusive, isso inspirou, inclusive, a lei da TV Paga, e a Ancine está trabalhando nisso, né? E, inclusive, num projeto de lei também, para as demais empresas públicas, né, educativas, né, principalmente, a gente conseguiu a permissão para fazermos publicidade institucional e temos apoio cultural até o limite de 15% da nossa programação. E a nossa lei ela define o que seria essa publicidade institucional, que é aquela publicidade que não é comercial, ou seja, não tem objetivo de vender algo ao consumidor. Seria, né, o apoio cultural, por exemplo? Tem as denominações de apoio cultural, propaganda institucional e, se eu sempre esqueço, tem um terceiro, patrocínio. Patrocínio. Então, são essas três formas que a nossa lei permite o financiamento. Nós, historicamente, temos captado aí entre 10 e 15 milhões de reais ano, né, nessa forma desses apoios para a nossa programação. E a gente acha que tem um potencial maior de captação, nós temos conteúdos que podem ter interesse de outras empresas a vincular sua marca a esses conteúdos que nós acreditamos ser de boa qualidade e acreditamos que tem uma audiência que justifique esse investimento por parte de algumas empresas, mas numa publicidade institucional ou num apoio ao patrocínio dessa programação. A gente acha que pode alavancar muito a captação de recursos por essa via, né? Bem, a qualidade, obviamente, que ela é extremamente importante, mas é necessário também conseguir chegar a esse consumidor, a esse público. E aí eu questiono em relação à questão do próprio sinal, né? Como é que está essa questão hoje? Nós temos uma grande dificuldade em relação ao sinal, principalmente nas praças do Rio de Janeiro, Brasília, onde nós temos as geradoras próprias, né? A nossa dificuldade maior do nosso sinal hoje é porque justamente naquele processo de digitalização tem uma fase em que você tem que subir esse sinal e são equipamentos muito caros que demoraram mais para serem adquiridos e que nós terminamos a licitação deles agora, a empresa tem 9, 10 meses para entregar, né, assim, prazo máximo. Acreditamos que eles vão ser entregues mais rápido do que isso. Mas esses são chamados exibidores digitais. Com isso a gente, né, assim, porque hoje a gente tem todo um processo digital, mas na hora de subir o sinal a gente sobe em analógico e com isso há uma perda de sinal. Então, essa dificuldade a gente está superando. Esse ano com certeza a gente vai eliminar esse processo. Nós temos um processo também que o nosso sinal principal, a subida dele é feita no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro é quase uma corrida de obstáculos, né? O sinal anda cerca de 60 quilômetros até subir para o satélite. E passando de um ponto para o outro, de outro para o outro, isso também causa uma certa perda de sinal. Nós estamos nos preparando para fazer a subida principal do nosso sinal de Brasília, onde a gente, né, o percurso será muito mais curto para a gente subir esse sinal e feito por fibra ótica com boa
qualidade, então, portanto, a gente acredita que isso vai ser um sinal bem melhor. E estamos, né, também vamos investir, está no nosso plano de investimento, para a gente ter certas repetidoras né, locais para dar amplitude maior ao sinal que a gente tem. Então, sim, a gente está trabalhando, a qualidade do nosso sinal a gente sabe que ela deixa um pouco a desejar em relação, né, comparativamente a outras grandes redes, mas para nós a grande prioridade desse ano é solucionar definitivamente o problema, né, principalmente nessas duas questões. A possibilidade dele subir diretamente de Brasília, portanto, evitar esse percurso onde a gente não sabe exatamente aonde há a perda na qualidade do sinal, e a subida dele digital, que vai melhorar muito a qualidade. Então a gente acredita que esse ano esse vai ser um problema a menos. A questão das repetidoras para ampliar, né, para ter um sinal de qualidade maior, né, isso acho que ainda vai ficar para o ano que vem, que a gente nós não previmos recursos orçamentários para isso nesse ano. Mas acho que para nós essa é uma das coisas, né, uma das prioridades para esse ano, é resolver a questão do sinal. Ok, Nelson, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta conversando a respeito das TVs públicas. Não perca. No Perfil Opinião de hoje, nós conversamos com o diretor-presidente Nelson Breve, da empresa Brasil de Comunicação. Nelson, nós estávamos falando a respeito da IBC em geral, né, dos seus desafios, das suas missões, etc. Vamos falar um pouco agora a respeito, por exemplo, das TVs públicas, né? Eu gostaria de começar, assim, com a sua opinião a respeito da TV pública, porque a gente sabe que ela existe, assim, em todo o mundo. E existe tanta discussão a respeito da importância, de fato, de uma TV pública, né? E no Brasil nós tivemos um histórico um pouco diferente, porque na realidade a TV pública ela chega aqui muito depois das TVs privadas, ao contrário do que ocorre na grande maioria dos outros países, né? Qual é a importância mesmo da TV pública? Bom, a TV pública é a TV que ela tem como missão a formar cidadãos, né? Formar, gerar conhecimento para a formação de cidadania. Ela não tem compromisso com o mercado, ela não é comercial, ela não tem que ter audiência para vender publicidade. Ela tem que ter bons conteúdos que possam ser úteis às pessoas, né? Conteúdos principalmente educativos, informativos, que possam valorizar a cultura nacional, né, ou a cultura regional, no caso, né, das regiões. Nos países, principalmente os países europeus, né, a televisão lá foi criada pública, né, e há uma coincidência, né, em período da guerra que afetou praticamente toda a Europa. Então, ter uma comunicação pública na Europa, né, e valorizar a comunicação pública na Europa, né, é uma coisa que fez parte da cultura daqueles povos. Né? A BBC, que é a maior referência de comunicação pública, né, ela surge na guerra como um meio de comunicação muito importante, inclusive na estratégia de guerra para passar informações do que estava acontecendo, seja na Inglaterra para as regiões do campo de batalha, seja aquilo que estava acontecendo na Europa no campo de batalha para os cidadãos ingleses, né? Então, a Europa, a comunicação começou pública. Depois passou, né, a ter redes privadas de comunicação, né, conforme alguns países foram tendo dificuldades em manter as suas redes de comunicação pública, eles foram privatizando ou foram abrindo para a concorrência privada. Mas o peso ainda hoje da comunicação pública em muitos países europeus, ele é muito forte. E isso vale para a Ásia, onde você tem televisões fortes, como a NHK no Japão, principal emissora. Na Austrália você também tem uma grande tradição de comunicação pública, e mesmo nos Estados Unidos, né, um país mais livre, né, ou seja, mais liberal,
e que, portanto, a iniciativa privada tem muita força nos Estados Unidos, a comunicação privada é muito forte nos Estados Unidos, mas mesmo assim há financiamento público para eles manterem a PBS, que é uma rede que tem uma central e parceiras, né, estaduais e municipais que replicam a sua programação, principalmente a programação informativa, né, jornalismo, e a programação feita para as crianças, né, programação infantil. Então, é sempre pensando nisso, que é necessário você ter uma empresa que invista em fazer uma programação infantil, por exemplo, que você eduque as crianças para serem cidadãos melhores, né? E não, às vezes, aquilo que a gente vê de uma programação infantil que procura atrair a atenção da criança, inclusive pela erotização, pelo incentivo ao consumo de brinquedos, ou mesmo que podem estimular a violência nas crianças, né? Então, portanto, é necessário um tipo de conteúdo que seja para a gente formar melhores cidadãos e cidadãs. Então, é por isso que a gente acredita que a TV pública é necessária para o Brasil. No Brasil, como eu falei no bloco anterior, o primeiro meio de comunicação foi público, né? O Edgar Roquette Pinto, que era um antropólogo, ele, quando teve uma mostra no centenário da independência do Brasil, da primeira demonstração de rádio, ainda era em ondas curtas, né? Foi a primeira transmissão de rádio oficial feita no Brasil, né? Do Rio de Janeiro para São Paulo, principalmente, né? E também ali no Rio de Janeiro, com pouquíssimos receptores na época, né? E 2 transmissores no Rio de Janeiro. Ele fez questão que um desses transmissores permanecesse no Brasil, e ele foi comprado, ele convenceu a Academia de Ciências, ou seja, não foi uma ação governamental, não foi uma ação privada. Foi a Academia de Ciências, Brasileira de Ciências, quem fez essa aquisição como até um experimento científico. E aí depois ele fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que depois se transformou na Rádio MEC, né, e que está hoje no nosso sistema da EBC. Então ela começou, mas depois houve um processo, assim, por um lado, a privatização, a abertura para a iniciativa privada, por outro, na ditadura do governo Vargas, no Estado Novo, a estatização dos meios, né, de comunicação, entre eles a própria Rádio Nacional, que foi o grande ícone da comunicação nos anos 50 e que promoveu a integração nacional pelo rádio, né? Até brinco, eu digo o seguinte, pô, por que tem gente que torce para os times do Rio de Janeiro em tudo quanto é lugar do país? É porque a Rádio Nacional transmitia os jogos de futebol do Rio de Janeiro para o país inteiro. Então, além das radionovelas e tal, e Repórter Esso, portanto, ou seja, a Rádio Nacional promoveu a integração nacional e era uma rádio estatal. Depois é que a gente tem no processo. Já no processo da televisão, a televisão começa privada. Começa com a TV Tupi e outras emissoras de televisão já nas mãos privadas. Então, nós não tivemos na televisão brasileira esse processo de começar com um tipo de programação que fosse, né, valorizando mais a formação da cidadania. E sempre ele foi um modelo muito ligado, quem for ler livros, né, que falam da radiodifusão, né, da criação da televisão no Brasil, vai ver que era um modelo de negócio em que as empresas multinacionais e a televisão brasileira, nos diversos canais, elas estavam associadas por intermédio de agências de publicidade. Então ela foi um modelo feito para ser eminentemente comercial. E, portanto, a audiência era digamos assim, um patrimônio da radiodifusão para vender produtos, para vender pasta de dente, para vender produtos alimentícios, para vender, né, automóveis e geladeiras. Então, apenas para isso servia a audiência. E
não para a formação de cidadania e para que houvesse uma consciência crítica por parte do cidadão. Mas como vencer, na realidade, esse desafio, né? Porque também para criar essa consciência de cidadania, é necessário que essa TV seja vista, né? Ou seja, essa audiência também é necessária, porque senão está tendo um conteúdo de alta qualidade, que tem essa grande missão, né, de cidadania, mas na realidade há a necessidade de que, para formar, as pessoas possam também consumir este produto. E aí? Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. E eu não digo que é simples, ele é difícil, mas é a nossa missão principal. Que eu, fazendo um trocadilho até por conta de um pesquisador que esteve num seminário recente lá da EBC em Brasília, Carlos Eduardo Lins da Silva, é preciso tornar o interesse público interessante ao público. Uhum. Então, esse é o grande desafio, é você não ir atrás da audiência fácil, daquilo que as pessoas querem ver, porque as pessoas muitas vezes querem ver, elas querem se distrair com a televisão. A televisão é um meio de distração, é lazer. Um entretenimento, né? Então, o grande desafio está nos produtores, né, e programadores da TV pública em produzir conteúdos que sejam mais interessantes, né, que tenham mais vivacidade, mais imagem, que possam atrair a atenção do telespectador para aquele programa, de forma que ele muitas vezes ele receba esse conhecimento que nós gostaríamos de passar para ele, mas de uma maneira agradável, de uma maneira que ele se sinta se divertindo, né, tendo mais conhecimento e se divertindo. E eu acho que isso é possível fazer. E esse é o nosso grande desafio, o desafio que eu estou propondo dentro da EBC, né, nossa área de produção. Eu digo sempre, nós temos que fazer coisas interessantes, né? O modelo de TV pública tradicional, a gente precisa quebrar e fazer coisas mais criativas, né? Eu acho que a gente tem capacidade para fazer isso. É um grande desafio, mas eu posso lhe dizer o seguinte, se for para continuar fazendo uma programação que só a elite vê, só serve para ela, eu acho que essa missão estará incompleta, né? Pois é, que exemplos nós podemos dar hoje, assim, na prática, né, na sua opinião, em relação a essa própria a programação da TV pública, o que tem sido produzido hoje, né, e que tem tido essa cara de televisão, como o Boni já definiu e falou uma vez, né? A TV pública tem que ter uma cara de televisão mesmo. Eu acho que é o seguinte, nós já temos alguns conteúdos que deram uma nova cara para a nossa televisão. Eu diria o seguinte, que Caminhos da Reportagem, por exemplo, que é um jornalismo, né, um pouco mais dinâmico, com reportagens mais interessantes, que já ganhou vários prêmios, a EBC ganhou vários prêmios com reportagens. Por quê? Porque não é só fazer igual, certo? A forma até pode ser muito parecida, mas no conteúdo a gente tem que ser diferente. Nós ganhamos um prêmio ano passado, o prêmio Embratel, na categoria Educação, mostrando justamente um programa no Caminhos da Reportagem, que mostrava justamente como é que a publicidade, né, infantil, ela afetava a vida das crianças, discutindo esse assunto, né, que é uma coisa muito que a gente jamais poderia ver né, na reportagem de uma emissora comercial, por exemplo, né? Então, fizemos Caminhos da Reportagem também mostrando como é que as pessoas viviam com muito pouco em determinadas regiões do país muito pobres, que é um conteúdo muito explorado, mas com pitadas de coisas interessantes do ponto de vista da cidadania. Percorrer a Transamazônica, por exemplo, também, que foi uma matéria que deu prêmio para nós. Caminhos da Reportagem. Samba na Gamboa, quer dizer, eu acho que tem um programa leve, onde você consegue colocar pessoas, né, primeiro o samba, né, quer dizer, que agora está voltando um pouco, mas às vezes as pessoas esquecem que é o ritmo nosso, é uma briga entre Rio de Janeiro e a Bahia, aí é onde foi criado o samba, onde né? nasceu o samba. Ou seja,
mas faz parte da nossa cultura, é o nosso ritmo, é a nossa música. E, portanto, a gente precisa, né, valorizar e tal. E o programa Samba na Gamboa, ele leva gente nova, gente de tradição, e mostrando as músicas e contando histórias ali. As pessoas aprendem um pouco mais sobre a música, né, e sobre o samba nesse programa. Eu acho que inovamos também com o programa infantil. Muitos desses programas depois, outros, né, acabaram fazendo diferente, até às vezes melhor do que a nossa capacidade de fazer, com mais recursos e tal. Mas programas sobre saúde, que também nós criamos, programa inclusive em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, Unisinos, programas falando de crianças de uma outra forma, ou seja, que é o Papo de Mãe. Então, ou seja, tem uma série de programas novos na nossa grade, que eu acho que começaram a dar uma cara um pouco diferente, um pouco menos sisuda, eu diria, um pouco menos careta, como a gente costuma dizer, para a TV pública. Mas acho que é muito pouco ainda o que a gente faz. Eu acho que a gente tem capacidade. Aglomerado, por exemplo, que é um programa feito debaixo do viaduto, lá da Central Única das Favelas, que fica em Madureira. Então, por que debaixo do viaduto? Porque é lá onde é a sede da CUFA, e é lá onde eles fazem lá o jogo de basquete de rua, que consegue tirar muitos jovens, né, do caminho da criminalidade e tal. Então, é um projeto muito interessante e feito lá por pessoas, né? Nós conseguimos colocar mais as pessoas negras na televisão, mostrando que elas têm valor, que elas podem mais do que aquilo que hoje a sociedade entende muitas vezes que tem algum tipo de discriminação. Portanto, eu acho que assim, há temáticas novas, há estéticas novas que a gente quer experimentar também, porque eu acho que a TV pública também é um caminho de experimentação. Então, assim, nós não chegamos ao resultado final. A gente está engatinhando ainda como um bebê, né? Não um bebê mais, mas uma criança de 4 anos. Pois é. Agora, em relação a uma determinada programação, qual é a justificativa, né, de se explorar também dentro da programação, por exemplo, uma transmissão de carnaval, de futebol, por exemplo, numa empresa pública, já que as empresas privadas já fazem isso com muita competência também, né, e bastante? Isso é verdade. Nós temos uma grande discussão sobre isso. Vou falar primeiro do esporte, que eu acho que houve uma grande discussão dentro da EBC. Eu ainda não fazia parte da EBC na época, e tem-se um projeto. O projeto qual é? Você, nos intervalos, né, nas oportunidades que você tem da transmissão de um jogo, por exemplo, você, ao invés de estar vendendo produtos comerciais, você está passando mensagens de formação da cidadania, que eu acho que aí é um espaço que justifica. O futebol faz parte da nossa cultura. TV pública, ela, além de ser educativa, ela também tem que valorizar a sua própria cultura. E nós temos procurado, nas transmissões que fazemos, né, esportivas, incorporar esse lado, né, de valorização da cidadania, né, e de passar ideias, né, valores e princípios que são importantes para a formação da cidadania. E também, no caso de transmissões esportivas, tentar colocar alguns eventos que não estão na mídia comercial. Então, que eles têm a sua importância, que têm o seu valor, mas ainda não conseguiram espaço na mídia comercial. No caso do carnaval, a gente acha que é um elemento da cultura nacional, e nós procuramos buscar a variedade, né, das festas, né, que fazem a manifestação, né, de sua cultura, de sua tradição, por intermédio do carnaval, por exemplo. E outras mais, né, São João, portanto, a valorização da cultura regional. Então, nós procuramos passar de uma forma diferente, que não seja uma forma que trabalhe com, digamos, valores mais mundanos, digamos assim,
mas com valores da expressão cultural daquelas festas populares que são importantes para a valorização da nossa cultura. Em termos de resultado, assim, de audiência mesmo, quando se começa a explorar esse tipo de conteúdo, se vê imediatamente, se tem alguma pesquisa nesse sentido, assim, em relação à receptividade dessas manifestações culturais, assim, desse gosto popular pelo esporte, né, por exemplo? Vamos deixar essa resposta, Nelson, para o próximo bloco. No Perfil Opinião de hoje, nós estamos aqui conversando com o Nelson Breve, que é o diretor-presidente da EBC, né? E nós estávamos falando a respeito das TVs públicas. E, Nelson, eu terminei assim aquele bloco, né, perguntando justamente a respeito da programação, de diversos aspectos da programação, entre eles qual era o sentido justamente de se cobrir, por exemplo, eventos como carnaval, né, como esporte e tal. Você falava da cobertura dessa diversidade que nós temos tão grande no Brasil e dessa importância dessa manifestação cultural que deve ser mostrada até como formação da própria cidadania, né? Então, né, por que fazer realmente isso e no que é que vocês puderam se diferenciar? Bom, na primeira transmissão da EBC, ela conseguiu mostrar a diversidade da forma de se brincar o carnaval no Brasil, cobrindo o carnaval do Rio de Janeiro, aqui da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, que são formas diferentes, né, com manifestações peculiares de cada região, né, e próprias, e que é uma data, assim, o carnaval existe na Europa, em países europeus, existe na América Latina, várias formas de se brincar o carnaval, às vezes em datas diferentes da nossa. É um determinado momento de se extravasar e onde a cultura daquela região ela se manifesta de forma artística, seja pela música, seja pela dança, seja pelas alegorias, né? Então, portanto, isso, assim, essa manifestação artística ela existe. Então, mostrar ao Brasil que o carnaval era muito mais do que no Brasil, né? Muito mais do que escola de samba, né, trio elétrico, por exemplo, né, tinha outras formas, né, de carnaval no Brasil. Eu acho que foi importante, porque a partir daí outras emissoras de televisão passaram a cobrir também com esse olhar mais da diversidade cultural brasileira na cobertura do carnaval. Então, tendo quem possa fazer dessa forma, até com mais qualidade, né, do que a comunicação pública, eu acho que a missão está já atendida. Hoje a gente precisa repensar um pouco a forma de fazer essa cobertura nacional do carnaval. Nós continuamos acompanhando, mas não da forma como a gente fez na primeira transmissão, que era efetivamente ter durante aquele período de carnaval muito da transmissão dessas diversas manifestações culturais. Então, agora a gente tem pensado, né, temos, né, na nossa programação, mas em doses menores, né? Temos pensado a nossa programação. Eu mencionava da questão da audiência, né? Assim, a resposta da audiência para esse tipo de manifestação sempre não é excepcional, mas trazer mais gente para conhecer a televisão, por conta, seja de apresentar manifestações culturais, seja de apresentar competições esportivas que tenham interesse, é uma forma de você fazer com que né, naquilo que conversávamos, tornar interessante a televisão pública para as pessoas, né, que não estão acostumadas a vê-la. Então, certamente há um efeito na audiência, não como algo excepcional, mas a gente consegue atrair mais espectadores quando a gente tem transmissão, né, principalmente quando são manifestações daquela região, né? Então, certamente a gente consegue ter um aumento da audiência. Nós hoje, em termos de medição, nós só temos nas praças de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, que a gente tem uma medição acompanhando diariamente, né, minuto a minuto, os resultados, né, da nossa audiência. Que eu lamento, sim, dizer, assim, é muito pouco, assim,
pela qualidade da nossa programação, ainda é muito pouco. Nós vamos trabalhar, né, sabemos que temos audiências maiores por intermédio das nossas parceiras educativas estaduais, nós temos 14 emissoras parceiras, mas essa audiência não é medida, né? Não é medida. Então, quer dizer, tendo essa exibição desses programas dentro da programação das TVs educativas e universitárias também, não é nós isso? queremos estender essa medição para as nossas parceiras também. Vamos conversar com elas sobre isso. Ok. Em relação, por exemplo, à exibição na programação de cultos religiosos, né? Como é que está essa situação? Bom, nesse momento há uma discussão, né? Esse assunto foi mais quente no ano passado, porque o Conselho Curador da EBC, depois de fazer audiências públicas, né, atendendo inclusive a reclamações de telespectadores, né, por considerarem que a exibição de cultos religiosos ela ofendia os nossos princípios, né, principalmente aquele que menciona o não proselitismo, né, o Conselho Curador entendeu que deveria dar um prazo para que fosse ampliada a diversidade, né, para não a transmissão de cultos, mas que tivesse maior diversidade, né, das confissões religiosas apresentadas na TV pública, né, e de uma outra forma que não apenas a exibição de cultos. Ele deu um prazo, nesse prazo não foi possível formatar essa ampliação, né, um programa ou mais de um programa nesse sentido. Quando foi apresentada uma proposta, o Conselho não conseguiu deliberar sobre aquela proposta e as igrejas entraram com um recurso judicial, né, e que obtiveram da Justiça a decisão de manter os programas, né, que eles não fossem retirados da grade, pelo menos até enquanto não se tivesse uma nova proposta. Eles pagam por isso? Não é feito um pagamento, a produção é feita inclusive pela própria EBC. É uma tradição de muitos anos, né, existe antes da criação da EBC. Alguns casos, como o de Brasília, por exemplo, desde a fundação de Brasília, que se transmitia, né, a missa da Capelinha, primeiro só pelo rádio, depois pela televisão também e tal. Existe também no Maranhão, no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro também um programa evangélico exibido aos sábados. Então, o Conselho Curador depois entendeu, né, em função das próprias decisões, o Congresso também surgiu com uma ameaça de sustar a decisão do Conselho e decidiu refletir melhor sobre o assunto e encontrar uma forma, né, digamos assim, de não ferir a tradição, mas também ampliar a diversidade da programação religiosa para que e ao mesmo tempo assegurar que o princípio de não discriminação religiosa e outras, né, formas de discriminação ele fosse, né, mantido, né, esse princípio fosse assegurado também, né, por esses programas de cultos religiosos. E nós estamos, né, foi formado um grupo, né, inclusive com apoio da Secretaria de Diversidade Religiosa da Secretaria Especial de Direitos Humanos e também né, de algumas confissões religiosas. Esse grupo vai estudar uma forma de que a gente consiga contemplar um pouco mais a diversidade, né, com um programa que possa fazer com que a gente conheça também as confissões, né, religiosas, né, fizemos um levantamento em São Paulo, né, uma produtora que fez esse levantamento. Em São Paulo são 80 diferentes confissões religiosas que tem no Brasil. Isso é muito. Evidentemente que não dá para a programação da TV pública ficar concentrada nisso. Mas eu acho que dá para a gente conseguir ter uma boa proposta, né, em algumas semanas ou poucos meses, para que esse assunto ele deixe de ser um assunto relevante na comunicação pública. Ok, em relação, por exemplo, ao jornalismo da emissora, né? E até o próprio questionamento da liberdade editorial.
Nós temos independência editorial, a nossa lei nos dá independência editorial. E isso é uma coisa que a gente preserva e acho que deve ser princípio de toda a TV pública no Brasil inteiro, seja ela regional. As pressões, elas existem em todos os meios, sejam comerciais, estatais, públicos, e não é privilégio do Brasil, isso acontece também na BBC, a gente sabe que isso até aconteceu recentemente. Então, em relação à guerra do Iraque, por exemplo. Então, agora, nós temos os meios para, né, inclusive estamos concluindo o manual de redação. Nós, quando, né, na cobertura, né, de eleições, a gente faz um documento, né, com os nossos compromissos, nos comprometendo a ter isenção no processo eleitoral. Eu acho que isso é uma coisa possível de ser feita. É verdade que a nossa tradição ela tem dificuldades, né? O poder tem muita dificuldade de conviver, né, com a crítica. Isso não é uma coisa isolada, né? Não é do nosso país, né? É uma coisa, né, do poder, né? A dificuldade de convivência com a crítica, mas eu acho que nós temos conseguido nos sair bem, e com alguns problemas aqui e ali pontuais, mas que a gente sempre conseguiu ou corrigir ou superar com facilidade. Então, em relação a isso, a gente acha que nós estamos bem contemplados. Agora, achamos que, do ponto de vista das emissoras regionais, também essa cláusula de independência editorial precisava estar sustentada na lei como está a nossa. Pois é, em relação, né, a um jornalismo mais investigativo, né, e que possa, de fato, falar a respeito, inclusive, da administração pública, né? Vocês têm conseguido realmente contemplar isso daí? Olha, eu diria que não, porque nós precisamos formar, dentro dos nossos quadros, profissionais com esse tipo de aptidão para fazer investigações sérias, né? Porque muitas vezes as investigações que são, digamos assim, na forma de denuncismo, né? Às vezes uma pauta vira a notícia, vira a denúncia, né? Aquilo que deveria ser investigado com mais critério, com mais cuidado. Então, nós queremos ter, sim, como em outras emissoras públicas, tem profissionais de alto nível que fazem o jornalismo investigativo, porque a gente acredita que investigar, né, o poder, os poderes constituídos é importante para a cidadania e, inclusive, para os próprios governantes. Porque os governantes muitas vezes não sabem tudo o que está acontecendo na sua administração. E os jornalistas são os olhos, né? A gente, né, costumava ouvir lá de um professor meu na faculdade, o jornalista é espião de Deus. Então, portanto, ele é quem está responsável por estar olhando tudo para ver se está tudo funcionando de acordo para que a sociedade evolua. Então, e isso é importante. Agora, nós precisamos formar esses profissionais que sejam sérios, capacitados, e somente agora nós estamos recebendo os primeiros, né, jornalistas do concurso público da EBC e esperamos, né, que a gente tenha a competência para formá-los, inclusive para serem bons investigadores. E investigação é muito mais do que pegar um relatório da Polícia Federal ou uma gravação da Polícia Federal e divulgar para a sociedade, né? Investigar é descobrir aquilo que não se sabe, né? Ir atrás daquilo que a gente ainda não sabe e descobrir o porquê das coisas, né? O que está por trás das coisas e contar o que está acontecendo, né? Muitas vezes uma gravação divulgada sem o devido critério, sem a gente dizer de onde vem, quais são os interesses que estão por trás daquela divulgação, ela é uma informação muito parcial para ser dada à opinião pública. Então a gente precisa ter cuidado porque o jornalismo é muito manipulável pelas forças, né, na disputa do poder político. E
e principalmente o jornalismo público, ele precisa fazer isso, mas precisa fazer com muita responsabilidade. A IBC, ela divulgou também, né, que ela contrataria, assim, correspondentes em vários continentes e tal, e que teria um foco, assim, também na América Latina, na África, tudo isso. Como é que está essa situação, né? E qual é a importância e esse diferencial, assim, que a IBC pretende com isso? Isso é daquelas matérias jornalísticas que nem sempre aquilo que se escreve é exatamente daquele jeito. Na verdade, assim, não é que no nosso plano de trabalho nós colocamos que gostaríamos de ter mais correspondentes, né? Mas entre o gostaríamos de ter e os recursos para termos, há uma certa distância. O que a gente fez foi repor o nosso correspondente na África, que nós enviamos para lá, um dos primeiros correspondentes na África, né, foi a IBC que enviou, por considerar a África, né, o continente africano, principalmente os países de língua portuguesa importantes para a integração, né, com o Brasil, e também na América Latina, que somente no ano passado nós conseguimos mandar a primeira correspondente para Buenos Aires. Chegamos a ter um período curto, uma correspondente nos Estados Unidos, mas foi um período muito curto. Nós gostaríamos de ter nos Estados Unidos acompanhando eleições, na França acompanhando eleições, na Venezuela acompanhando eleições, mas infelizmente, assim, nós temos que trabalhar com um orçamento que está muito apertado. A gente nós temos outras prioridades para este ano e se a gente conseguir ampliar os nossos recursos ou aumentar a nossa captação e ter mais, né, com isso ter mais recursos para a gente poder ter mais correspondentes pelo mundo, isso seria muito bom para a comunicação pública. Mas hoje ainda a gente ainda não, embora a gente tenha colocado no plano de trabalho como uma meta a ser alcançada, ainda não temos os recursos para cumprir essa meta. Nelson, a gente está quase finalizando assim, esse programa, né? E assim eu fiquei imaginando qual que seria seu sonho, enquanto hoje diretor, presidente da IBC, né, que congrega tantos veículos, né, de comunicação e tal. Que parâmetro assim, mundial de uma TV pública, de uma empresa pública você teria, né? E que possa passar para a gente, né, como talvez uma meta a se atingir um dia. Bom, está em curso um planejamento estratégico que nós estamos fazendo lá na IBC, pensando os próximos 10 anos. Né? Então, nós ainda não terminamos esse processo, né, de saber o que a IBC quer ser quando crescer. Né? Então, eu confesso que eu acho que o modelo ideal é uma mistura entre BBC e PBS. A PBS porque nós não vamos construir uma rede pública sem parcerias com as emissoras públicas estaduais e também comunitárias e tudo, mas não vamos construir um sistema público sólido sem essas parcerias. E, portanto, o modelo da PBS é muito mais parecido né, porque ele é de parcerias com emissoras locais e estaduais. E a BBC por ser uma referência de comunicação pública, ou seja, de excelente qualidade. De qualidade, principalmente na produção, nas suas produções e na sua missão. Então, portanto, eu acho que é uma soma das duas, eu acho que seria o ideal. Né? O que eu espero, assim, o meu sonho é um dia chegar a isso. Eu acho que talvez eu não esteja mais lá quando isso venha acontecer. Né? Eu espero que nessa minha gestão eu consiga ser útil para organizar a empresa, para, né, organizar a estrutura da empresa, estruturar a empresa para ela fazer frente a esse desafio e a que ela esteja à altura, né, de cumprir a missão que vai ser muito importante para a democracia no Brasil. Muito grata pela sua entrevista, né? Obrigada mesmo pela sua participação aqui no Perfil Opinião. Eu que agradeço. Obrigado. Então a gente está encerrando aqui mais um programa Perfil Opinião. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá.